Para você que está chegando agora, o programa de hoje está unindo duas artes muito importantes na nossa vida, né? As artes plásticas e as artes gastronômicas. Hoje uma proposta bacana, Léo Coalhada e o Elcio estão aqui comigo hoje desde o início do programa. O Elcio está fazendo uma tela aqui ao vivo durante o programa, está aqui trabalhando aqui do meu lado, está ficando uma beleza. E o Léo está lá na cozinha preparando o nosso almoço, né? Vamos ver o que vai dar essa reunião. Mas a gente não pode esquecer, né? Vou até passar aqui, ó. Vou te pedir licença rapidinho, tá ficando bonito, amigo. Rapaz, olha. Que eu tenho que falar com o chefe, né? O chefe tá aqui comigo, né, chefe? Vamos chegar para lá, chefe, para dar espaço aqui. Eu tava falando com o chefe é chefe, né? Chefe é chefe, tem que jogar chefe. Eu tava falando com o Léo, o Vanderlei, antes da gente começar aqui, antes de você subir, dessa chegada, né, do acervo do Sumavier, né? Que a importância que isso trouxe para o teu trabalho, né, de pesquisa, que eu tenho certeza absoluta que muitas lacunas que você encontrou aí, né, na tua pesquisa histórica foram preenchidas com esse material, né, e a gente estava falando sobre isso, mas tem muita gente que tem experiências com o Sumavier e que acabaram compartilhando com a gente, né. Eu vou contar uma da minha mãe, né, que eu nem sabia. Olha, a gente falava da importância do Sumavier para a cidade, né. Na verdade, eu não nem tá aqui se não fosse ele, né, porque na verdade, quando a minha mãe tinha 12 anos, ele salvou a vida da minha mãe. Efetivamente, né? Ele salvou a vida do Dona Léo, né? Seu Lemante, né, que era o meu avô, minha mãe começou a sentir muita dor abdominal, ele pegou, botou ela no carro e sumiu, né? Foi a um determinado médico, muito conhecido na época, o médico falou, não, isso é cólica. Se fosse hoje era virose, né? Mas na época era cólica. Não, é cólica, pode voltar para casa. Aí meu avô falou, não, minha filha não é de ficar chorando à toa, nunca foi. Trabalhava desde cedo, ajudava lá na roça, né, no sítio do meu avô. Não, tá alguma coisa errada. Foi atrás do Dr. Sumavier. E aí o que ele fez? Né? Mobilizou-se rapidamente. Ele levou ela para o hospital e fez uma cirurgia de emergência. Minha mãe estava com apendicite. Né? Ou seja, se fosse para casa tinha morrido, né? Não tinha jeito. Então, mais um dos exemplos aí, Dona Léo ontem me contou. Essa que eu nem sabia, né? Nem sabia dessa história. Minha mãe ficou muito emocionada ontem ao ver, né, o Zé Pereira junto aqui com o Vanderlei falando desse acervo. E mais um exemplo dessa importância, né, dele para a cidade. Né, o Sumavier foi um estudioso, né, não só da história da cidade, mas também da medicina. A gente vendo os instrumentos que ele tinha no consultório, que hoje estão de posse do Promemória, a gente percebe que ele buscava tecnologias novas, né? Aquelas coisas são antigas pra gente hoje. Léo, tem uma máquina de transfusão de sangue manual. Só pra você ter ideia, né, cara? Era uma seringa aqui, uma seringa ali, um registrozinho. Um registro igual de água. Mas isso era patenteado ou ele que criou? Não, era um instrumento da época. Eu vou falar pra você que você vai ficar surpreso, uma coisa que o Dr. Zé Pereira me contou ontem que eu também não sabia. O princípio, a tecnologia é o mesmo de hoje. Até hoje. O que mudou foi os elementos, né? O formato da máquina. Design, né? O design, né? Porque o princípio tecnológico... O mecanismo é o mesmo. Então, quer dizer, olha que figura sensacional que a gente tinha na cidade. Né? Daí a importância dele, já que um grande pesquisador na área científica, na área da medicina, e avançou bastante a medicina em Teresópolis a partir dele e de outros que foram da época dele. Foi uma época de ouro para a medicina em Teresópolis, anos 40 e 50, né? Que foi o período, inclusive, do surgimento dos hospitais. Né? Todos os hospitais surgem nos anos 50. É verdade. Né? O Hospital Municipal, a Casa de Saúde, o São José, todos eles são aí de 50 a 62, todos eles acontecem. Né? E aí ele vai para a história, para pesquisar também a história da cidade. E produziu muita coisa interessante. Eu estou dando uma vasculhada por lá, já encontrei duas informações interessantes. Ele fez uma relação dos farmacêuticos da época, na época em que os farmacêuticos eram mais importantes, ou tão importantes quanto os médicos, né? Eram os auxiliares. Eu lembro de Djalma Monteiro, por exemplo. Né? E aí ele dá o nome ali dos farmacêuticos do primeiro distrito, do segundo distrito e do terceiro distrito. E a importância deles, onde eles atuavam. Então, muito interessante. É um esboço, mas dali você parte para um entendimento melhor. Né? E também do primeiro dono de carro em Teresópolis. Quem comprou o primeiro carro? Quem de Teresópolis foi o dono do primeiro carro, porque tinha as pessoas de fora, o Granado, que tinha um carro, vinha de carro veranista. Mas quem era daqui? O comerciante que teve seu primeiro carro. Aí ele vem do primeiro, segundo, de quem ele comprou. Ele tem essa pesquisa,
Tá, é um pesquisador. Olha aí. Então, é uma base que serve muito para a gente avançar essa pesquisa dele, né? O acervo sumeriano é muito interessante. O que é engraçado, né? Que hoje, para muita gente, você está falando assim, quem é que para pensar há 60 anos atrás, 70 anos atrás, de fazer uma anotação de quem comprou o primeiro carro da cidade. O que leva a isso, né? O que hoje seria uma fofoca, né? Para que o cara vai guardar esse tipo de informação, se prestar a esse tipo de situação? E hoje isso se torna um instrumento de cultura, de tradição, de história, a curiosidade das pessoas do registro. A pergunta é assim, você que está em casa, você conhece alguém que tem algum tipo de material? Traga este homem aqui na TV para ele organizar isso. A gente sempre pede isso, é verdade, gente. Porque é muito legal, porque um povo sem história, um povo que não conhece seu passado, não pode olhar para frente, né? De jeito Olha isso, eu acho isso muito curioso. E o registro é muito importante. Eu vi uma caderneta, um diário do avô da Regina Rebelo outro dia, fantástico. Ele tinha uma caderneta, tipo aquelas cadernetas antigas. Sim. Caderneta, é um livrinho assim. Caderneta de anotações, né? Que era muito comum. E aí ele anota o que aconteceu de relevante naquele ano. Ele tinha a lápis. Aí ele, era a retrospectiva do ano. Aí ele escreveu em cima, 1899. Nesse ano passou o cometa Halley. Aí mais abaixo, colocaram fogo na Câmara, como 1899. E aí você vai encontrar... Quando é que o cometa Halley passa de novo? Aí é 70 e alguns anos. Então, né? porque se for agora, quem sabe não tá com fogo na Câmara também agora próximo. Tá Aproveita. É motivo para isso. Aproveita. Né? Mas os livros da época, dos historiadores dos anos 40 e 50, dizem que esse fogo na Câmara aconteceu em 1897. E um cara escreveu que foi naquele ano, 99. E aí a gente vai pesquisar, não, realmente foi 99, porque o cara, escrito a lápis ali, ele não errou. Errou quem foi interpretar de forma... E está inteirinho isso? Tá legível, inteirinho? Está legível, é escrito à mão, de uma forma, uma escrita diferente, rudimentar, né? Bem ao estilo daquela grafia dos anos de 100 e poucos anos atrás, mas dá para você ter essa referência. Então, maneiro. a verdade histórica que a gente tem, receita, não? ela não é absoluta. Não, sério. A receita era legal, né? A gente aproveitar. Isso é uma coisa que eu sempre falei, Vanderlei, e vou te pedir essa ajuda. A gente tem uma colonização teoricamente inglesa. Ou estou falando besteira? Não, é inglesa. Isso, né? Eminentemente inglesa. O que é o prato de Teresópolis? É interessante, né? Aí. A gente não se liga muito na memória da cidade, na questão que trouxe a gente até esse presente, né? Que a gente olha o passado para entender o presente. E essa presença inglesa em Teresópolis, ela foi muito forte. Os primeiros colonizadores são ingleses e os colonizadores que vieram também de outras nações, suíços, por exemplo, que vieram, tinham hábitos ingleses, porque já tinha uma ligação com eles ali, naquele enfrentamento com a França. Sim. Então você tem uma... E aí, a partir dali, você vai experimentar as culturas, as agriculturas inglesas aqui em Teresópolis. Adaptadas ao nosso clima e tal. Então, a batata inglesa, a grama, muita coisa que a gente tem aqui veio para o Brasil, para se estabelecer em Teresópolis, e de Teresópolis espalhar para o Brasil inteiro, né? Então isso é muito interessante, tem uma participação muito grande, e talvez eu não conheço outro município que tenha uma presença inglesa tão forte como Teresópolis, porque nós estamos falando do Rio de Teresópolis, um município a 100 quilômetros do Rio, que era a capital do país, Sim. que era a capital do Império, né? Que era a capital, que era a porta de entrada da Europa para o Brasil, num período onde o mundo descobriu o Brasil, né? Que é o período da abertura dos portos, né? Então 1808 em diante, tudo acontece no Brasil quando as outras nações não tinham mais o que fazer, já estava tudo descoberto. Será que a gente consegue, por meio das tuas anotações, do teu acervo, do teu não, né? Do acervo, nosso acervo, né? Porque isso não é para estar guardado dentro da nossa gaveta, isso é para guardar, né? Será que a gente não consegue desenvolver uma pesquisa sobre esses alimentos para a gente chegar a uma receita que seja genuinamente teresopolitana? É interessante e é muito oportuno isso. Nós estamos no ano de 2017. Sim. Ano que vem, 2018. 200 anos da chegada dos ingleses a Teresópolis. Está lançado o meu desafio. Está lançado o meu desafio. Bicentenário. Vamos achar o prato. Interessante. Vou fazer o seguinte. Eu tinha conversado com o Anderson aqui, vou te fazer uma proposta. Eu estava conversando com o Anderson, e você sabe que a gente não consegue ver o defunto sem chorar. Nunca. Né? Então, toda quinta-feira, eu já me convidei e eu aceitei o convite de eu estar aqui na cozinha da TV Diário. Todas as quintas-feiras eu vou estar aqui, né? Com o Anderson enchendo aqui a paciência dele. Então, a gente precisa de um motivo para estar
E o primeiro motivo que eu gostaria de estar aqui era de desenvolver, junto com vocês, a partir dessa pesquisa, se você me der essa honra, da gente desenvolver, tentar resgatar quais seriam os ingredientes da primeira época da colonização de Teresópolis, para a gente criar um prato com esse e quem sabe isso, um prato de Teresópolis, um prato de Teresópolis, um prato oficial, um prato oficial de Teresópolis. E a partir disso, chamar o teu telespectador para estar aqui na cozinha comigo, um por quinta-feira. Vamos bolar isso, colocar isso. Eu tenho certeza. Tá lançado esse desafio? Tá ótimo. Quinta-feira que vem a gente começa aqui com o prato histórico da cidade. Tá vamos ver o que acontece. Agora vamos ver foto. Vamos lá. O quadro se chama Foto do Dia. Então, Rica, joga na tela aí, por favor, a foto do dia. Eu achei maravilhoso esse lugar. Mas faço a menor ideia de onde seja. Esse aí é o quê? O Alto Tijuca Via Rosário? Passando... Esse é um ônibus da versão Melhoramentos. Um ônibus feito em Teresópolis. A carroceria, era um caminhão, então ele é feito um encarroçamento em madeira. E a partir dali, você joga o alumínio em cima, feito... Tem alguém pendurado na porta, é isso? Feito na rua, andava, subindo. Podia tudo, né? Esse ônibus está passando ali em frente à delegacia, ele foi tirado, essa casa ficava onde foi aberta aquela rua que tem aquele sinal que vai virar para o posto de gasolina, que vai pegar o sinal sentido da Várzea. Como é que você sabe disso, cara? Pelo poste? Não, a montanha Serra atrás, Serra dos Cavalos atrás. A Serra dos Cavalos, E esse ônibus é interessante que a fotografia está datada de 1940. Então, em 1944, foi derrubada a casa fantasma que havia ali, onde tem a delegacia, que o piano tocava sozinho e tal. Ana, eu tenho medo só de lembrar dessa história. E nós temos uma crônica da Helena. Minha avó me contava isso, eu ficava nervoso. Tu matou muita aula lá, velho. Claro. 1940. A Helena Berlim, ela é uma cronista de Teresópolis, então ela fala que estava vindo do Alto à Várzea, num ônibus, quando o jardineiro observou para ela, um jardineiro tradicional do Alto, que iam derrubar a casa. Tão bonita essa casa e está sendo colocada ao chão. E ela escreve essa crônica na Gazeta em 1944. Ou seja, é nesse ônibus aí que a dona Helena, que a Helena Berlim estava e que o jardineiro descendo, vindo da Várzea, né? Tá tudo conectado, né? Está conectado. Legal, e a gente, para ver esse ônibus mais de perto, nós trouxemos a segunda imagem. Tem mais uma foto, então? Que é a imagem, inclusive, que eu postei essa semana na internet, e deu muita repercussão. Não está abrindo. Ué? Poxa vida. Poxa, mas essa é que... Poxa, é a foto. Mas é uma foto do ônibus na Várzea. Esse mesmo ônibus, essa empresa Melhoramentos. Novo, né? Rica, é uma empresa de Teresópolis, surgiu nos anos 20. A Melhoramentos. Fazia melhoramentos, ela substitui, ela cria uma jardineira. Aquele lá, ó. Aí, ó. Tá aí essa foto é sensacional, gente. Olha aí, defolheira, né? Agora você já achou, né, contramão, né? Contramão. Tá na contramão. Né? Ali aquela venda, Feira Livre é o Bazar do Taufik, né, que é um comerciante antigo de Teresópolis. A torre da Igreja de Santa Teresa ainda na cor concreto e sem o relógio. Que altura é essa aí, mais ou menos? Isso aí é em frente... Hoje seria o quê? Onde o antigo... Ali em frente à Duque de Caxias, mais ou menos. Caxias, Aquele... Onde tem um banco, né, ali agora. Tem um banco do Bradesco ali, né? Então logo perto da esquina já. Antigo dá pra prédio ver, real. Dá para ver o telhado do Hotel Várzea lá no fundo, na matinha ali. Então e importante da data também, né, Vanderlei, que a gente está com a igreja na cor antiga e sem o relógio. Então, já é aquele período curto ali, a torre ficou pronta 38, 39 e o relógio só foi colocado em 44. Então, todas as fotos que tem essa torre concreto sem o relógio são de antes de 44. O relógio foi colocado nessa torre ou foi feita a obra? Não, foi colocado nessa torre. A torre estava pronta, o relógio foi doado pelo Rotary e o Miguel Inácio foi lá e colocou o relógio. Só que depois de 44 a 57, a torre se manteve na cor concreto e com relógio. Em 57 ela vai ser pintada de bege. De uma cor então, clara. Ou seja, quando você tem as fotografias da Várzea com essa torre no tom bege, é porque são a partir de 57, que foi uma das obras da prefeitura que fez a reforma da praça, fez a Praça Olímpica e pintou a torre da igreja, que era a marca da cidade. É mais importante que a própria prefeitura. E o itinerário gravado ali, né? Que era alto, né? Que tá escrito no ônibus. Tá indo pro alto. Era isso aí, indo pro alto e na o ônibus... contramão, né? Cadê a guarda municipal que não faz nada, gente? E ele andando no meio da pista, né? No meio da pista. Absoluto, sem nenhum carro estacionado. É a cidade de cerca de 70 Nessa época anos eram atrás. pouquíssimos carros, né, Vanderlei? Não era tanto carro, né? A gente tinha uma cidade mais tranquila em termos de carro. Né? Poucos carros, né? Os carros só vão surgir final dos anos 60, né? Você vai ter mais trânsito, aí vai começar a ter carro estacionado, já carro em cima de calçada. Isso é um hábito nosso, uma cultura nossa de muito tempo, né? É muito comum a gente ver fotografias dos anos 70. Moto andando em ciclofaixa. Tudo, de qualquer jeito. Tudo, né? Já tem isso tudo. Isso não começou agora, não. Agora está só deixando continuar. Tá só deixando, né? Aí, Léo, a gente não andou
Eu sei que eu posso ter andado nesse ônibus. Aquele né, mas menininho que tá ali não é você não? Na Não, janela, não indo sou. pro estadual jogar vôlei? não é mesmo. Não? Né? Ah, tá. Chefe, Achei obrigado que de era. novo. Falou, Tá vendo foi um só? O quadro Foto do Dia é sempre isso. Adorei. É sempre uma surpresa e o nosso telespectador sempre gosta muito porque desse acervo a gente conhece muito da cidade. E aquilo, né, gente? A proposta é conhecer um pouco do nosso passado, a gente tentar entender o presente e projetar um futuro melhor. Quem né? sabe Mas daqui a uns 100 anos, né? Vão dizer assim, não, porque teve um programa de TV na época lá na cidade, e teve um Fazia cara umas meio receitas, pancada. O cara Teve um pancada. cara meio pancada que resgatou a culinária da O cidade. prato oficial E o da prato cidade. oficial hoje, isso que você tanto come aqui, foi resgatado com esse Vamos achar Quem isso. sabe, trem maluco. É. quem sabe faz a hora, né? Isso Não é? Não pode Então o perder essa desafio tá oportunidade. lançado. E Quem é muito tá- interessante essa imagem do ônibus, porque você olhar para um ônibus desse e saber que ele era de empresários de Teresópolis, da família Clausen, Construído aqui. construído em Teresópolis por mão É. de obra de carpinteiro, serralheiro, muito legal. Muito legal. mão de obra de Teresópolis fazer os ônibus que inclusive serviam até a outros municípios, né? Dá um orgulho muito grande na Até gente pouco saber. tempo a gente tinha um ônibus desse preservado, né, Vanderlei? Não lembro deles não, eu não vi mais isso. Era um ônibus, assim, era um caminhão que adaptava uma Que carroceria. adaptava, né? Mas era o Fazia padrão da aquela cor. época, todo mundo, né? Ele Depois tinha de que uns tons amarelos. esse é o ônibus né? dos anos 40 até 55, mais ou menos, porque em 60 surgiu um ônibus que virou a sensação, que era o Gostosão. Ô, gostosão. O Gostosão era um ônibus, que é o ônibus tradicional de hoje, já tinha amortecedor, não era caminhão, né? Caminhão não foi feito para carregar Não tinha gente. aquela coisa. E Isso aí- gostosão, você imagina por quê, né? Porque não tinha aquela coisa. isso aí é um pau de arara, isso aí é um caminhão com carroceria. Esse é um É a mesma ônibus coisa dos que o cara. anos 40, né? É, um negócio meio Então, desconfortável mesmo. Aí, então, depois vale até a pena trazer uma Legal, foto do legal. Gostosão. Aliás, vou dar uma Melhoramento dica. chegou a ter esse ônibus. Aproveitar que o nosso amigo Saulo, lá da aviação, está sempre acompanhando a gente. Abraço, amigo Saulo. Eu tenho certeza que seria legal, de repente, um projeto desse, né? De reconstruir um carro como esse, né? Trazer um A ônibus gente antigo, arruma um né? ônibus antigo aí, trazer uma réplica, né? Para um Hoje. city tour, Poxa, city tour olha Já que legal. pensou, Bacana. já pensou um ônibus desse com exposições com a memória da cidade dentro dele, indo nas escolas, indo nos Legal, bairros, né? sensacional. É um projeto interessante. Aí, Saulo. Uma boa, hein, amigo? Uma boa. Fica ligado, né? Vamos pro intervalo comercial? Vamos, né? Agradecendo mais uma vez ao chefe. Amanhã tem mais, fica tranquilo, né? E o Léo vai ficar aqui, porque ele está se preparando para... Quero cozinhar. Ele vai cozinhar, mas não está na hora do almoço ainda não. Daqui a pouco está na hora do almoço. Já já a gente está de volta.